Bom, boa noite, boa tarde, bom dia. Estamos aqui então agora para poder fazer a explicação sobre o código da atividade de prática final da disciplina de Linguagens e Técnicas de Programação do segundo semestre da Unicesumar de Análise de Sistemas. Enfim, atividade, qualquer objetivo, né, desenvolver aqui de acordo com o nosso RA, certas atividades. Meu RA terminando em 1, a gente vai fazer o controle de frequência escolar. Então aqui eu fui contratado para desenvolver um sistema para gerenciar a frequência dos alunos de uma escola. Cada aluno vai ter um nome, um RA, e o sistema calcula a quantidade de faltas com base no registro de presença e dá um relatório final. Então a gente deve criar um programa que vai solicitar a entrada de 5 alunos, então nome, RA, presença, de 0 a 30, calcular a quantidade de faltas, determinando se está aprovado ou reprovado de acordo com as faltas, né, 75 de presença, e salvar as informações no frequência TXT nesse padrão, né? Então a gente tem que utilizar a função para entrada de dados, cálculo e gravação do arquivo. E implementar uma estrutura condicional para verificar o status de aprovado e reprovado. Que no deve ser mais, então, né? Deve ser plus plus. A gente começa com a inclusão das bibliotecas, né? E depois definindo algumas variáveis globais, que seriam a de aulas, né, totais. Tudo padronizado em inglês, que eu prefiro, mas enfim. As aulas totais, né, que seriam 30, a quantidade em percentual de aulas que devem ser. No caso não em percentual, né, em decimal, mas o cálculo seria da porcentagem, né, 75%, que seria necessário para poder ser aprovado. Total de estudantes também seria 5 nesse caso aqui, que a gente vai estar fazendo o loop para poder estar verificando os dados. Então a gente vai ter aqui definindo a struct, né, então vai ter o nome, RA, presença, falta também, né, presença e falta, status, que seria se está aprovado ou reprovado, né. Então aqui a gente vai pular direto, tem algumas funções, mas a gente vai iniciar aqui com o começo, né, principal aqui do nosso programa. Então a gente vai ter aqui a nossa função principal main, vai setar para português, né, a linguagem para poder estar utilizando caracteres especiais, como cedilha, acentos, etc. Então a gente vai ter aqui puxando uma struct, né, puxando a struct do students, passando o total de estudantes também, que seria, no caso, o array de structs, né. Então a gente tem aqui, vai aparecer o sistema. Aqui a gente vai utilizar sim a primeira função, que seria do input student data, que é basicamente colocar os dados numa estrutura, né? Enfim, para poder estar enviando depois para o arquivo, né? Então aqui a gente vai fazer um loop de acordo com o total de estudantes, e a gente vai printar, né? Pedir o nome e fazer o scan. Né, a gente está utilizando aqui um regex para poder filtrar os nomes. Print também do RA e escanear também o RA. Puxar as presenças também, que aí a gente tem aqui a verificação, né? Então a gente vai ter o scan para verificar aqui se o estudante, ele, né, a presença que a pessoa está passando vai ser menor do que 0 ou maior do que 30, né, que é esse total classes, e se caso isso aconteça, ele vai mostrar que o número é inválido, né. Então, enquanto ele estiver entre 0 e 30, ele vai estar fazendo esse loop aqui, verificando se está abaixo ou acima para poder printar. Então aqui a gente vai pegar, né, e transformar, obviamente, as faltas, né, nas classes totais menos as presenças, né. E aqui, se, tipo float, né, de estudantes, ponto presença, for dividido pela total de classe por maior ou igual do que a porcentagem, então a gente vai copiar e colocar aqui dentro aprovado. Caso contrário, a gente vai copiar e colocar aqui dentro reprovado, né, então dentro da struct. Após isso, aqui embaixo, voltando, a gente vai ter o save to file, que é basicamente essa função aqui, para poder estar salvando realmente no arquivo frequência.txt os estudantes, né, que é a nossa struct. Então aqui vai verificar se o arquivo é nulo, né, se não foi encontrado, né, não foi encontrado, né, se ele não funciona, né, se ele não está abrindo, né, por algum motivo, está dando erro ao abrir arquivo de gravação, e ele vai retornar nada nesse caso aqui, mas vai printar na tela. Então, né, caso não aconteça isso, vai passar tranquilamente, e aí a gente vai fazer o loop, né, de acordo com a quantidade de estudantes, então de 0 a 4 no caso, né, verificar os 5 de estudantes, e colocar no arquivo aqui nome, RA, presença, faltas, status, com aqui também o nome, RA, presença, no caso presença e faltas, e o status também. Por fim, a gente vai fechar e falar que os dados foram salvos no arquivo do frequência.txt com sucesso, e também que o relatório final foi gerado com sucesso para verificar no arquivo frequência.txt, porque não foi pedido para poder estar printando na tela como que foi salvo os arquivos, ou verificando, fazendo o menu, etc, para poder fazer essa verificação e mostrar caso tenha sido realmente feito com sucesso. Nesse caso aqui, apenas salvar as informações.